Graça e paz, igreja. Eu, assim como a Heloísa, é a primeira vez que eu venho ministrar uma palavra aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, esposa do Rafinha, e eu sirvo esta casa, a Igreja do Senhor, no Ministério de Louvor. E eu tenho muito zelo e muito respeito por estar aqui hoje, trazendo essa palavra que primeiro ministrou ao meu coração, para a igreja, para nós. E que se nós estamos aqui é porque nós temos sede, fome de aprender mais do nosso Jesus, de buscar a Ele e até que Ele venha. E até agora nós não conversamos com os outros ministrantes, mas todas as palavras, elas seguem no mesmo sentido. E é incrível isso, porque é como se a nuvem tivesse ali durante aquilo que recebemos do Senhor. E é algo sobrenatural, como o Espírito Santo nos conduz a falar para a sua igreja. E que hoje essa palavra, assim como tocou no meu coração, venha tocar no seu também. Amém? Há 1 ano e meio atrás, eu no banho, e me veio essa imagem, assim, de hoje, como eu estou, atrás de um púlpito. E na hora eu falei assim, nada a ver, Deus. Né? Não. Você vai levar uma palavra para a igreja. Eu falei, não, Senhor, mas a nossa igreja tem tanta gente boa, tanta gente melhor. Não, nada a ver. Semana passada, quando o pastor Técio me mandou a mensagem, ele perguntou, né, se eu ia estar aqui, e eu prontamente falei que estaria e que sim, poderia trazer essa palavra. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo? Nós temos uma tendência, sabe, a nos rebaixar naquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Então não faça isso. O pastor Técio estava orando com a gente, ele falou assim que Deus nos entregou dons e talentos e muitas vezes nós não colocamos totalmente à disposição do Senhor. E no nome de Jesus, hoje você não vai mais fazer isso. No nome de Jesus. O Espírito Santo nos capacita, ele nos ensina, sempre, sempre e a todo tempo. A palavra que veio ao meu coração, o tema é: põe a tua casa em ordem. E a referência bíblica está lá em Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Ele deu essa direção, mas antes disso, o próprio Deus falou por intermédio do profeta Isaías. Diz assim para ele: põe a casa em ordem. Queridos, quando eu estava fazendo essa reflexão, eu lembro que eu estava agoniada limpando a minha casa e eu tinha que ir para o trabalho, então eu peguei ali um paninho e fui no meio da casa e fui limpando ali aquela sujeirinha que estava visível. Eu falei, não, deixa eu dar uma guaribada aqui um pouquinho, deixa eu arrumar aqui e em outro momento eu limpo aquela sujeira que tá mais grossa, aquela que tá atrás do sofá, aquela que tá debaixo da cama, aquela que tá atrás dos armários. E prontamente o Espírito Santo falou algo assim para mim. Ok, você sabe que tem sujeira, mas você só tá vendo o que tá exposto. Que hora que você vai limpar aquilo que não tá? Você só tem postergado, você só tem empurrado com a barriga. E começou a ministrar algo no meu coração nesse sentido. E o primeiro ponto que eu aprendo é que aquilo que vemos e que não vemos. Quem puder, abre para mim lá em Mateus 23, 27 e 28, por favor. Ok? Rapidinho. Aqui. Mateus 23, 27 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas,
Pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos. Opa, calma lá, volta lá. Calma, volta lá. Estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Próximo. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Ele falava isso porque os fariseus naquela época, eles vestiam-se muito bem, eles tinham uma boa postura, uma boa linguagem, né? Tinham uma dialética impecável, mas por dentro estavam impuros, sujos, com pensamentos contrários àquilo que eles se apresentavam. E muitas vezes a sujeirinha, aquela que eu comecei a ministrar no meu coração, é justamente isso. Eu limpo aquilo que está ali, aparente, porque se chegar uma visita, ela não vai olhar debaixo do meu sofá, ela não vai olhar debaixo da minha cama, ela não vai olhar atrás do armário, ela só vai ver o que está aparente. E muitas vezes é isso que nós apresentamos ao Senhor. Mas deixa eu te falar, Ele está olhando é para debaixo da cama. Ele está olhando é para debaixo do sofá. Para essa sujeirinha que você acha que o Senhor não conhece. E que nós apresentamos aqui fora, às vezes para o nosso líder, para o nosso pastor. E Deus está assim, e a sujeirinha debaixo do sofá? E a sujeirinha, aquela que está lá debaixo da cama que você não tem prestado atenção? E muitas vezes nós caminhamos com o Senhor e nós queremos, como é que eu posso dizer? Nós queremos apagar, nós queremos deixar para lá aquela sujeirinha que na caminhada com Jesus nós achamos normal. O ego inflamado, o orgulho, a altivez de espírito. Muitas vezes é isso que tem minado a nossa fé, é isso que tem minado o nosso coração. E os fariseus estavam ali andando e falando e tudo, e Jesus foi lá, hipócritas. Muitas vezes nós estamos com as vestes limpas, maravilhosas, mas o coração é sujo. Porque nós nos deixamos nos corromper por certos tipos de brechas de legalidade. Mesmo que uma pessoa pareça limpa e livre de pecados pelo lado de fora, o seu coração pode não estar limpo. Os fariseus pareciam realmente limpos, contudo, haviam maldades ocultas provocando estragos invisíveis sobre o coração e mente deles. E muitas vezes nós queremos apontar aquele colega de trabalho que não é cristão. Mas a sua postura muitas vezes pode estar errada. Às vezes a nossa postura não está condizente com aquilo que mostramos na casa do Senhor. Por quê? Porque o nosso secreto muitas vezes está sendo falho. Porque nós não nos apresentamos de uma forma clara diante do Senhor. Os pecados, assim como o lixo acumulado, a sujeirinha lá na sua casa, na minha casa, podem também ficar escondidos e provocar estragos cada vez maiores se não forem controlados. Muitas vezes só passamos o pano e deixamos a sujeira nos lugares invisíveis. No entanto, são nesses lugares que o Senhor deseja nos visitar e ter total acesso a nós. Sabe, queridos, Deus quer, nesse tempo, Ele quer limpar a sua igreja de verdade. Nós viemos de um seminário de libertação e foi maravilhoso, tremendo. Eu aprendi coisas que no meu tempo eu não tinha aprendido ainda. Para mim foi sobrenatural. Em todo o tempo, a nossa igreja ela tem derramado conhecimento, água viva daqui deste altar. E nós precisamos desfrutar. Até quando? Até que Ele venha. Porque Deus anseia buscar uma noiva livre de impurezas e pecados. E muitas vezes nós queremos ficar com aquele pecadinho, sabe, de estimação. Em nome de Jesus, repreenda isso da sua vida em nome de Jesus. Nós precisamos de um coração limpo, um coração completo diante do Senhor, um coração puro. Nos preocupamos em deixar a casa melhor somente quando vem uma visita. E nos esquecemos de fazer sempre o melhor a quem habita na casa diariamente. Ah, não, meu marido está aqui todo dia, eu estou aqui todo dia, meu filho, não, deixa essa louça suja, deixa, né, não arrumo direito, não tenho zelo pela minha casa. Ah, mas vem uma visita, não, deixa eu limpar, deixa eu fazer. Por que não todos os dias? Por que não entregar ali o nosso corpo como um habitat agradável para o Espírito Santo?
Como que o Espírito Santo vai habitar onde existe confusão, onde existe bagunça, onde existe sujeira? Deus se agrada de um coração sincero. E quando eu escrevi isso, eu lembrei do Salmo 51:10 de Davi, onde ele falou assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito instável. Em algumas versões diz um espírito inabalável. Queridos, todos os dias nós precisamos buscar e encontrar ao Senhor com esse pensamento, esse sentimento. Ir para o nosso quarto e nos despirmos totalmente, sermos transparentes ao Senhor e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que te desagrada. Porque se nós formos sondar todos os dias, nós precisamos nos arrepender. Todos os dias nós precisamos voltar para aquele lugar de intimidade, aquele lugar de nudez diante do Senhor, que muitas vezes o pastor não te acessa, muitas vezes o seu líder não te acessa, muitas vezes aquela autoridade espiritual que você tanto se referencia não acessa. Porque não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, para que ele possa tirar as impurezas diárias. Você já deixou o lixo 2 dias dentro da sua casa? Você viu que estrago que faz? O mau cheiro? Você consegue imaginar? É aquele lixo acumulado dentro da nossa casa. Assim é o Espírito Santo, assim, quando ele quer trabalhar em nós, nós precisamos nos despir de toda impureza, de toda imundície, de toda sujeira. Porque se ficarmos acumulando aquilo, querido, não rompe. Nós não rompemos. E muitas vezes atrasamos o agir de Deus porque estamos ali. Não, mas o orgulho. Só um orgulhozinho. Uma invejinha. Sabe? Queremos ficar ali, abraçadinhos com aquele. Não, mas isso aqui. Não abro mão. Em nome de Jesus. Que nós possamos estar puros e limpos na frente do Senhor. No nosso quarto, na intimidade com Ele. Porque o Senhor, Ele quer resgatar a sua noiva. Mas nós precisamos fechar um pouco dessas brechas. A segunda coisa que eu aprendo: quanto mais perto da luz, a sujeira aparece. Como eu falei no início, aquilo que está oculto não me incomoda. Aquilo que está oculto, depois eu faço. Aquilo que está oculto, não, depois ninguém está vendo mesmo. Você faz para Deus ou para outras pessoas? Porque se você está fazendo só para as outras pessoas, você precisa mudar a rota. Nós precisamos mudar a rota se nós estamos servindo a um Deus que forja caráter. Eu não estou falando aqui, pecadinho ali, pecadinho, ou então coisas erradas. Pecado é pecado. Nós podemos errar, amém? Podemos, somos humanos, somos falhos. Mas não podemos viver nessa prática do erro. Não podemos viver principalmente sendo falhos no caráter. Se nós conhecemos o Senhor, se nós temos o Espírito Santo, nós, como filhos de Deus, que somos revelados mesmo, nós não podemos ter falha de caráter, querido. Eu sou advogada e é uma área fácil de se corromper. É fácil. Eu posso ali, estou fazendo um contrato, eu posso colocar uma cláusula ali que não vai ser tão boa, vai ser prejudicial, mas eu sei. Às vezes eu não falo para o cliente, não falo para outra parte. Estou sendo omissa. Deus não se agrada. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que fazemos. A murmuração contra o nosso trabalho, a falta de assiduidade. Não. Eu entro 8 horas, mas eu só chego 9. Falha de caráter, querido. Nós precisamos mudar isso. Eu tinha uma tendência a murmurar, sabe? A murmurar, uma murmuração. O horário. O meu trabalho. Minha vida. Até que o Espírito Santo me repreendeu. Ele falou, mas você não está fazendo nada de diferente. Nós fomos chamados para sermos aperfeiçoados no Senhor Jesus. E que a nossa referência de caráter seja Ele, primeiramente Ele. Porque se andamos com Jesus e o nosso caráter continua o mesmo, nós estamos servindo ao Deus errado. Por isso que muitas vezes
vem uma pessoa que não é cristão e olha para mim, para você e fala: "Ah, mas não é crente?" Por quê? Porque eles esperam que pelo menos o caráter em nós esteja totalmente moldado. E é válido essas coisas. Então nós precisamos todos os dias: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, crie em mim um coração puro, um espírito constante. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, me ajuda. Em Hebreus 10, 22, diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpa e os nossos corpos lavados com água pura. Então a própria palavra nos diz para que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, para que isso possa nos purificar, mas purificar tudo, corpo, alma e mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos experimentar do agir do Senhor em nossas vidas, em todas as áreas. Pare de murmurar. Pare, largue aqueles pecadinhos de estimação. Largue posturas inadequadas como cristãos. Eu sei que quando nós nos convertemos é o primeiro processo. É a primeira etapa. O autoconhecimento e o processo de aperfeiçoamento no Senhor é constante, é diário. Então busque um coração puro diante do Senhor. Vá para o seu quarto e se torne totalmente transparente. Senhor, muda isso em mim. Autoconhecimento. Você precisa olhar e ver e sondar. Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quando trazemos para a luz de Cristo aquilo que nos aprisiona ou nos afasta da intimidade com Deus, o Espírito Santo nos auxilia em amor, pois Ele não nos traz sentimentos de culpa e sim de aperfeiçoamento. Querido, quem te acusa é o diabo. Por quê? Porque damos brechas, legalidades para ele. Mas o Espírito Santo é o melhor coach das nossas vidas. Sabia disso? Quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, ele nos conduz em amor. Ele não nos culpa, ele não nos condena, mas ele resgata, sabe? Filho, eu acho que essa postura foi inadequada. Filho, eu acho que você deveria ir lá e pedir perdão. Filho, eu acho que você deve descer um pouquinho mais. Em Salmos 139, 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso é se despir diante do Senhor. Isso é ser transparente diante do Senhor. Todos os dias Deus nos chama, Deus nos tem um convite, tem um banquete e nós precisamos estar à mesa aptos, prontos. Nós precisamos chegar ao Senhor com o coração limpo. Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Vê se há em mim algo que Te desagrada. Senhor, sonda-me e me conheces. Nós precisamos voltar às velhas práticas, como já foi falado aqui. Nós precisamos abandonar certos pecadinhos de estimação, sabe? E como eu disse, o Espírito Santo é o nosso melhor coach. Nosso mentor, que nos ajuda a discernir e nos orientar em situações em que devemos trazer a luz abundante de Cristo. E se nós tivermos essa sensibilidade do agir do Senhor, Ele vai nos auxiliar, o Espírito Santo vai nos conduzir, querido. Se submeta a esse processo, se submeta. Nosso coração precisa estar sedento de fome e sede dEle. Porque se você está aqui essa noite é porque você tem o desejo no seu coração. Mas nós precisamos buscar esse lugar de intimidade, sem sujeiras,
sem impurezas. Nós precisamos retornar a essas práticas de limpeza todos os dias. Aquilo que está oculto, Senhor, eu trago a tua luz. Senhor, isso aqui eu trago para a tua luz. Senhor, eu me coloco inteiramente à tua disposição para que o Senhor sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apaguem o Espírito. Será que nós temos apagado o Espírito Santo de nós? Será que nós temos nos conduzido pela nossa própria carne? Achamos que é certo pelas nossas próprias razões? E muitas vezes o Espírito Santo está ali, filho, não é assim. Filho, desça. Filho, se submeta. E nós estamos ali, não, pela força do meu braço, que é melhor. Não, porque eu quero conduzir. Porque eu quero isso. E aí, queridos, Jesus vem. Eu não te conheço. Não. Orgulho, inveja, altivez de espírito. Nós precisamos cair. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo apareça em nós. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Não podemos ter o coração e a mente divididos, querido. É o Espírito Santo, é o Senhor, é Deus. Nós precisamos, com a nossa conduta e a nossa postura, trazer a luz ao Senhor. Não podemos servir a dois senhores. A palavra nos orienta a buscar um caminho de purificação e santidade até a vinda do noivo. E essa purificação é diária. É diária. Hoje é uma vigília, amanhã é um culto, e todos os dias eu tô, oh Deus, tô na corrida. Ah, Jesus volta, eu preciso correr, eu preciso me analisar, eu preciso me purificar. É nossa missão estar sempre com a chama acesa. Não é um aquecedor automático, tá? O aquecedor automático, a energia trabalha por ele. Nós precisamos de lenha todos os dias para acender a nossa fogueira. Nós precisamos trabalhar. Opa, não deixa a lenha acabar. Volta aqui, Deus. Deixa eu ir lá pro meu quarto da intimidade. Eita, lenha. Eixe. É assim. É assim a vida do crente. É assim. Porque o aquecedorzinho tá lá, na tomada, energia ligada. Tá lá. Nós precisamos do Espírito Santo, do agir dele. Não da força do nosso braço, porque com a força do nosso braço a gente não consegue nada. Não rompemos. Não abrimos os céus, vamos para o nosso quarto, não escutamos nada, porque nós não estamos nus na frente do Senhor. Lá em Gênesis diz que Deus vinha ter com Adão na viração do dia. E ele estava como, gente? Nu. Totalmente transparente diante do Senhor. Sem reserva nenhuma. E é isso que nós devemos ser diante do Senhor. Só vamos conseguir enxergar certas sujeiras se formos totalmente transparentes e vulneráveis ao agir do Espírito Santo. E isso envolve intimidade com o Pai. É aquilo que eu falei. Precisamos retornar às práticas de adoração e intimidade no nosso quarto. Fechar a nossa porta e adorar ao Senhor. Nós temos abandonado muitas vezes as práticas. Nós temos abandonado esses lugares de intimidade com o Senhor. Pelas nossas correrias. Sabe, pela nossa vida agitada. Muitas vezes estamos com o coração de Maria em tempos de Marta. Nós devemos tomar cuidado com isso. Nós temos realmente muitos afazeres. Mas nós devemos estar com esse coração de Maria, escolhendo a melhor parte. Primeiro é a minha prioridade. Primeiro é o Senhor. Primeiro é a palavra. Às vezes hoje você só tem 10 minutos, 15 minutos, mas a prioridade é a intimidade primeiro. É tempo de deixar tudo limpo para a chegada do noivo. Devemos dar prioridade para nos purificar e trazer à luz tudo aquilo que desagrada ao Senhor.
Devemos perseguir um caráter parecido como o de Jesus, sermos vigilantes com nossas ações e estar em prontidão. Qualquer padrão diferente do padrão de Deus leva à morte espiritual. Então, por mais que você tenha pastores, né, como referência, como ministros, homens de Deus, a nossa principal referência tem que ser o Senhor, tem que ser Deus, tem que ser Jesus, sabe? Nós precisamos ter esse padrão de referência. Ele disse que nós iríamos fazer obras maiores. Ele disse isso. Então, se ele disse isso, é porque nós temos essa capacidade. Mas nós precisamos estar em intimidade para ouvir o que ele nos orienta a fazer. E não aquilo que nós queremos fazer pela força do nosso braço. Em 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes nós estamos aqui na boa achando que é a perfeita. Não, a Bíblia diz que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que nós possamos entrar no nosso quarto, buscar a intimidade e escutar: Senhor, eu quero chegar na perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Senhor, eu não quero parar na boa, não ficar no meio da agradável, mas eu quero chegar na perfeita vontade do Senhor para a minha vida, para a minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Pare com isso. Pare de achar que tudo é você, que tudo... Ai, sabe? Eu lembro da Bispa Ione falando: eu odeio essa coisa de mimimi. Realmente, é chato, é cansativo. Não pare na boa. Não pare. Sabe, para não parar na boa, você precisa discernir aquilo que o Espírito tem te orientado a fazer. Que estação você está vivendo? Aprenda a discernir. E isso só é perceptível quando as impurezinhas estão lá, transparentes diante do Senhor. Deus, não, Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu não quero. Senhor, me ajuda nisso. Espírito Santo, me conduz nisso. Não me deixa disperso. Não me deixa perceber o que a tua igreja precisa. No nome de Jesus. Nós precisamos voltar para esse lugar da simplicidade de novo. Nós precisamos voltar e nos preocupar se nós estamos entregando realmente para o Senhor aquele coração puro, quebrantado. Muitas vezes nós só buscamos isso aqui durante um culto e durante a semana não buscamos em casa. Muitas vezes nós buscamos isso em eventos. Eu vou para aquele evento, vou para aquele congresso. É maravilhoso, querido. É maravilhoso, eu sei disso. Só que se eu for para esse congresso e eu chegar e não tiver maturidade para aplicar isso na minha vida prática no dia a dia, eu sempre vou estar precisando de congresso e não é isso que o Senhor nos chama a fazer. Nós precisamos resgatar as práticas de adoração e intimidade no secreto com o Senhor. É lá que nós nos despimos, é lá que nós nos mostramos vulneráveis diante do Senhor. É lá que todo lixo, ele é exposto. É lá. E quando eu coloco isso no Senhor lá no meu secreto, eu consigo adorar em comunidade de uma forma livre. E a atmosfera muda. Precisamos nos alinhar com a vontade e o propósito divino. E isso somente é possível quando nos comunicamos diariamente com o Pai. Arrume a sua casa hoje. Coloque a sua casa em ordem. Deus nos orienta, coloque sua casa em ordem. Precisamos estar em total comunhão com Deus.
Precisamos retornar a esse estado de relacionamento puro e sem barreiras com Deus, onde a voz e a presença dele são claras e próximas. Arrume a casa hoje. Vamos arrumar a nossa casa hoje. Vamos trazer para a luz aquela sujeira, sabe? Que Deus não tem se agradado e nós sabemos qual é. Deus já nos revelou qual é, então exponha isso ao Senhor. Deus busca uma igreja limpa. Não tem como, querido, não tem como andarmos com o Senhor e não sermos purificados. Não tem como andar com o Senhor e não ter arrependimento genuíno. Não tem como andar com o Senhor, não tem como e não ser moldado e aperfeiçoado na presença dEle. Senhor, eu sei que tem coisas difíceis. Eu sei. Ultimamente, eu julgava, sabe, assim, Deus me perdoe. Eu julgava aquelas pessoas que malhavam às 6 da manhã, gente. Gente, eu confesso meu pecado. Eu falava, meu Deus, 6 horas. Meu Deus, sono melhor. Depois que eu tive filho, eu não tenho outro horário. E eu falei pro Espírito Santo, me ajuda a acordar. Eu preciso praticar atividade física. Espírito Santo, em nome de Jesus, tu sabes da minha limitação. É um sono que meu Deus, sono. Eu preciso. É para isso que o Espírito Santo tá aí como coach. Então pare de buscar lá no Instagram aquela pessoa que fala na cara e um monte de coisa e não te aperfeiçoa em nada. Você continua fazendo as velhas práticas. Então se submeta, se purifique ao agir do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus.